Fuzil de guerra é apreendido em Viana. A arma, que tem capacidade para derrubar uma aeronave, foi encontrada numa boca de fumo. Tribuna Notícias ouve estudante que se automutilou em escola na região serrana. Outros 6 alunos também se cortaram com a lâmina do apontador. Estudantes são baleados dentro de van escolar em Cariacica. Criminosos tentaram assaltar um agente penitenciário que reagiu. Delegacias são invadidas por criminosos em Vitória e Vila Velha. Armas e dinheiro foram roubados. A agência dos Correios é assaltada no Caparaó. Até as imagens das câmeras de segurança foram levadas pelos bandidos. Atletas de alto rendimento ganham um novo espaço para treinamento. O investimento de R$1 milhão. E mais de 400 vagas de emprego em shopping da capital. Até o fim do ano, 20 novas lojas vão abrir as portas. As contratações estão abertas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. 4 pessoas são presas em operação de combate ao tráfico em Viana. Um fuzil usado pelo Exército dos Estados Unidos foi apreendido. Um dos cães farejadores encontrou um barril e dentro dele estavam diversos armamentos, incluindo um fuzil AR-15. Nos surpreendeu porque não é um armamento comum de ser encontrado. No estado do Espírito Santo são pouquíssimas unidades que foram apreendidas até hoje, é um armamento de guerra usado pelo Exército Americano em alguns poucos países, que é um fuzil AR-15, calibre 9mm. E nos surpreendeu porque é um armamento, inclusive, pode ser usado até para derrubar aeronave. Um armamento de altíssimo calibre, armamento de guerra. Policiais da Divisão de Inteligência já investigavam o tráfico de drogas do município há 3 meses. Hoje, eles foram cumprir os mandados de busca e apreensão. A operação da PM aconteceu em 4 pontos do bairro Jucu, em Viana. 2 homens e 2 mulheres foram detidos e uma delas seria a esposa do dono do fuzil, que é um dos líderes do tráfico de drogas da região. O alvo principal, infelizmente, conseguiu fugir quando avistou de longe a chegada da polícia, mas conseguimos prender a esposa dele e, inclusive, ela teria confessado ser proprietária de parte desse armamento. A operação também resultou na apreensão de espingardas, pistolas, munições de diversos calibres e drogas, maconha e pasta base de cocaína. Ali não é simplesmente uma boca de fumo qualquer. Nós acreditamos que ali seja um centro de preparo e refino da droga. Tanto é que nós conseguimos apreender 3 tabletes de pasta base de cocaína. Não é uma substância pronta para a venda ou varejo. A substância vai passar ainda por um processo de refino. E esses 3 quilos de pasta base de cocaína, com certeza, daria muito mais quantidade. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica. O caso dos alunos de uma escola que se automutilaram. 7 estudantes com idades entre 12 e 16 anos se cortaram usando a lâmina do apontador. O Tribuna Notícias conversou com uma aluna e com a mãe dela. A adolescente de 12 anos fala sobre os motivos que a levaram à automutilação. Entre eles, o relacionamento conturbado em casa e as baixas notas na escola. Começou, todo mundo se cortou, aí eu peguei a lâmina do apontador e cortou. A menina conta que esperava que o flagelo aliviasse esses conflitos. A exemplo da história de uma colega de turma que há cerca de 4 anos corta os braços e as pernas, exibindo publicamente as cicatrizes e os motivos do estranho hábito. Tem 4 anos que ela se corta e ela falando que se cortava ia acabar com o que ela estava sentindo. E aí você não estava muito bem consigo mesmo, estava meio chateada e achou o que em relação a você? Que ia mudar, mas piorou. A mãe da adolescente, uma lavradora de 51 anos, conta que o alerta da escola chegou um dia após a filha ter tentado falar sobre o assunto. Ou pelo menos ter inventado uma desculpa para os machucados. Ela chegou na porta e falou assim: mãe, eu tomei um tombo lá na sala agora, ralei meu braço todo. Nisso eu olhei para o braço dela, vi assim riscado, mas eu estava ocupada, querendo fazer um monte de coisa. Não dei atenção. Aí no outro dia que veio a notícia, né, o caso. Aí eu assimilei uma coisa com a outra. O caso aconteceu na semana passada nessa escola do bairro Vitor Hugo, em Marechal Floriano, região serrana do estado.
A menina e outros 4 alunos da mesma sala usaram lâminas de apontador para provocar cortes nos braços. E eles não foram os únicos. A situação chegou ao conhecimento da escola na quarta-feira da semana passada. Um tumulto na porta do banheiro feminino foi o que chamou a atenção da coordenadora. Ela percebeu que uma das alunas estava com o braço machucado. A menina foi questionada, mas não quis falar sobre o assunto. Na dúvida, todos os alunos do 6º ao 9º ano foram inspecionados. E aí descobriu-se que outros 6 alunos também haviam se mutilado. A escola agiu rápido. Os pais foram avisados, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar acionados. Além de receberem acompanhamento psicológico, os adolescentes também foram avaliados por um médico. 3 deles compartilharam a mesma lâmina. Foram encaminhados imediatamente, o posto fica na frente da escola de Vitor Hugo. O médico ele só atende até às 4, mas ficou até às 6 horas olhando cada aluno, verificando, examinando, fazendo os laudos necessários para o processo. O Conselho Tutelar chegou, encaminhou também, conversou com as famílias, anotou os nomes e a mesma coisa a promotora de justiça pediu que viesse do CRAS o psicólogo e um assistente social. Foi quando o psicólogo atendeu individualmente cada aluno. Para a menina, o ocorrido é hoje motivo de vergonha e arrependimento. Como é que você se sente agora? Muito ruim para mim. Eu olhar para o meu braço e ver que vai ficar marcado. Arrependida? Bastante. Mas não foi só ela quem aprendeu com a situação inusitada. Tudo isso serviu de alerta para os pais dela. A mãe garante que, desde então, tem repensado algumas atitudes. Hoje eu sei que eu tenho que ouvir mais minha filha e falar. Você tem que falar com autoridade. Não é falar hoje e amanhã esquecer, não. Tem que ter autoridade. Os estudantes e familiares continuam recebendo atendimento psicológico. Em entrevista ao jornal A Tribuna, o psicólogo do CRAS disse que o caso é pontual e parece não ter ligação com o jogo Baleia Azul. Preso o segundo suspeito de participar de um tiroteio que deixou 3 estudantes feridos em Cariacica. Os criminosos tentaram assaltar um agente penitenciário. Na van escolar ficaram as marcas deixadas pelos disparos. Um tiro atingiu a roda, o outro atravessou a porta e acertou 3 estudantes. Um adolescente de 16 anos foi atingido no tornozelo. Uma criança de 6 e outra de 10 anos de idade também ficaram feridas. Foram momentos de desespero e medo. Eu acredito que o trauma maior foi os meninos ver o tiro, né? E disparou bastante tiro. E eles perceberam isso na Perceberam, hora? começaram a gritar dentro do carro, né? Assustado, né? A troca de tiros aconteceu em Morada de Santa Fé, Cariacica. Segundo testemunhas, bandidos de moto faziam um arrastão no bairro logo cedo, por volta das 6h40 da manhã. Um agente penitenciário que estava no ponto de ônibus teria sido abordado pelos criminosos e reagiu. Ele estava no ponto de ônibus. Eu acho que ele estava aguardando o veículo que leva para o trabalho. Eu acredito que seja isso, eu não sei. E o rapaz da moto, 2 na moto, parado, já conversando com ele. Eu não vi a moto parar, eu só vi a moto já parada e uma conversa rápida. E a gente preocupado com o trajeto e tal, o horário, a gente não eu vi por visão periférica, assim, né? E aí foi na hora que deu o primeiro disparo. Aí que eu percebi que era um assalto. Aí eu acelerei e tirei o carro Mas como o carro estava na linha de tiro, acabou sobrando 2 tiros para a lataria do carro e acabou machucando os meninos. A van transportava 10 passageiros e passava pelo local justamente nesse momento. Os estudantes ficaram em meio ao fogo cruzado. Se fosse meio metro, 80 centímetros para cima, ia ser uma tragédia. Um dos bandidos acabou baleado. Ele foi socorrido ao pronto atendimento de Alto Laje sob escolta policial. A moto utilizada no assalto foi abandonada a cerca de 200 metros do local, perto de onde o criminoso foi pego pela polícia. O outro assaltante conseguiu escapar. Quando eu cheguei aqui, a moto do rapaz estava aqui, do ladrão, e ele desceu correndo aqui nesse sentido, e a polícia pegou ele lá embaixo. Não, ele foi à direita aqui, e o outro foi para o terminal de ônibus. Aí, ali na travessia, a polícia pegou ele, entendeu? Ele já estava baleado. O adolescente e as crianças foram socorridos e levados para o Hospital Infantil em Vitória. Para o condutor da van, o episódio de violência é um reflexo de uma crise social. Assusta, porque você não tem nada a ver com a situação e de repente agora sobra uma conta aí que, no mínimo, é traumatizante, né? Então, assim, a maldade está muito grande.
O ser humano só quer saber o que é bom para ele, se beneficiar, se é assaltando, se é roubando. O suspeito foi identificado como André Nunes Santos, de 20 anos. Ele já tem passagem por roubo e foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e roubo qualificado. Nem as delegacias escapam da ação de criminosos. Bandidos invadiram 2 unidades policiais aqui na Grande Vitória. Em uma delas, roubaram armas e dinheiro. A invasão na Delegacia da Mulher aconteceu durante esta madrugada. Nada de valor foi levado, mas reviraram diversos documentos policiais. Deixaram uma verdadeira baderna na delegacia. E ainda não se apurou exatamente, o que foi levado. Sabe-se que eles invadiram, que arrebentaram porta, que arrebentaram armários, mas não sabe se ainda não foi contabilizado o que foi levado de lá. Na madrugada de terça para quarta-feira desta semana, a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, que fica na rodovia Carlos Lindenberg, também foi invadida. Daqui, levaram 2 armas e uma quantia em dinheiro referente à fiança, que ainda está sendo contabilizada pela polícia. Furtaram certa quantia em dinheiro, de apreensão e de fiança judicial, e armas apreendidas também. O número exato ainda também não foi delimitado. Esta é uma unidade administrativa que funciona em caráter provisório enquanto a sede de Jaburuna está em obras. Para o presidente do sindicato, a falta de investimento na Polícia Civil do Espírito Santo contribui para brechas na segurança dessas delegacias que funcionam em horário comercial. A gente verificou que as delegacias estão vulneráveis, por ausência e omissão por parte do Estado em termos de investimento e valorização. E nós formalizamos várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, dessas condições de precariedade e de caos instalado nas delegacias policiais civis do Estado do Espírito Santo. No caso de Vila Velha, câmeras de comércios na rodovia podem ter flagrado 2 suspeitos. A polícia vai investigar os crimes. Nós pedimos um posicionamento para a Secretaria de Segurança do Estado, mas até agora não tivemos retorno. Mais de 400 vagas de emprego vão ser abertas em shopping da capital. Até o fim do ano, 20 novas lojas vão começar a funcionar. Gente pra lá e pra cá com sacola na mão. Parece que as coisas estão começando a melhorar. A economia dá sinais de aquecimento no estado. Agora tem até placa com oferta de emprego. Eles estão exigindo muito hoje em dia, muita experiência, coisas que a maioria não tem. Pode até ser assim, em alguns casos. Não dá para desanimar. Olha o Lucas, por exemplo. Não sabia nadinha de vendas, mas ele venceu a timidez, colocou um sorriso no rosto, deu aquela ajeitada no visual e garantiu a vaga. Entrou como temporário nesta loja e virou efetivo. É muito importante você dedicar-se ao máximo. E é isso, vestir a camisa da empresa, e fazer o melhor. A loja de artigos esportivos, onde o Lucas trabalha, fica na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra. Mas esse empresário vai abrir uma igualzinha no shopping da capital. A inauguração vai ser daqui a 1 mês e meio e ele está em busca de pessoas para formar a equipe. Não precisa ter experiência não, mas se entender de esporte, conta ponto, viu? Se a pessoa estiver envolvida com o esporte, gostar de assistir um futebol, um basquete, porque isso faz parte do dia a dia de uma loja de esporte. Você tem que estar informado do que está acontecendo, porque como é uma loja esportiva, você tenta atender a necessidade do corredor, do jogador de futebol, do jogador de basquete, oferecendo o melhor produto para a prática do esporte. Só nesse shopping, aqui em Vitória, 20 estabelecimentos serão inaugurados nos próximos meses. Isso em vários segmentos: alimentação, vestuário, serviços. Aí, essas lojas vão gerar pelo menos 400 oportunidades de emprego. A seleção já começa agora em setembro. Para se candidatar a uma das vagas, é necessário ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar, inclusive durante fins de semana e feriados. A maioria dos cargos são para vendedores, mas como você tem uma previsão boa de inauguração de lojas até dezembro, novos estabelecimentos, então são cargos de gerência, supervisão e vendedores. Para fazer o cadastro ou verificar já as vagas existentes, acesse shoppingvitoria.com.br. Centro de treinamento para atletas de alto rendimento. A estrutura foi entregue hoje em Vitória.
Giovana agora vai poder contar com uma nova ferramenta para melhorar os treinos. É dessa sala que os atletas sairão mais preparados para as competições. Um investimento de mais de R$1 milhão. Os competidores também terão auxílio de vários profissionais da saúde. O apoio veio através de um convênio firmado entre o governo e uma faculdade de Vitória. Nós estamos também assinando um termo de cooperação técnica com a MSCAM. Esse termo prevê a disponibilidade de fisioterapeutas, nutrólogos e médicos. Inicialmente vamos atender 500 atletas. Esses atletas serão atendidos via as federações esportivas. E aí, a partir desse fluxo dos 500 atletas, a gente faz um estudo de aumentar a capacidade ou manter essa capacidade, que é uma capacidade hoje mínima de atendimento nosso. Guilherme é medalhista mundial de taekwondo. Vê os benefícios como uma porta de entrada para melhorar o desenvolvimento técnico da luta. Tenho tudo concentrado num lugar só, exatamente de qualidade, e meu rendimento tem a chance de melhorar muito mais. A agência dos Correios é assaltada na região do Caparaó. Os criminosos entraram na agência e anunciaram um assalto. Um deles estava armado. Os 3 bandidos estavam calmos. Disseram para os funcionários que só queriam o dinheiro. 2 funcionários e 2 clientes estavam na agência, que fica em São José do Calçado. Os criminosos fugiram com o dinheiro do cofre, mas o valor levado não foi divulgado. A Polícia Militar faz buscas na região para tentar localizar os bandidos. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Boa noite e até lá.